Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se web-sumítico. João Miguel Tavares considera-se moreno, vá lá saber-se porquê. E Pedro Mexia sente-se Virgínia. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana repleta de efemérides, passou um ano desde a eleição de Donald Trump, a chamada geringonça fez 2 anos e houve ainda quem comemorasse o centenário da Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em novembro. Para além disso, Lisboa voltou a encher-se de gente que bate punho, com mais uma edição do Web Summit, ou Web Summit, e havemos tratado deste tema daqui a pouco, neste Governo Sombra, mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Software. E não é ainda para falar de empreendedorismo nem de startups, pois não? Não, mas tem uma relação com isso, de facto. Eu acho curioso que o país que acolhe a Web Summit seja exatamente o mesmo em que aparentemente nenhum software funciona. Falhou o software das certidões de óbito. Esta semana. Já o Ciresp também tinha falhado. Eu achava que o país, antes de acolher... E o da Justiça? Exato. Antes de acolher uma cimeira sobre apps maravilhosas do futuro, pusesse a funcionar o software do presente. Era engraçado. O das certidões de óbito é o que nos traz aqui. O das certidões de óbito. Justifica-se por causa do software que se vá buscar um cadáver a um velório, Ricardo Araújo Pereira? 2, na verdade. 2 defuntos, não é? Pois. Cadáver sim. Em cada uma das igrejas. Sim, o ministro aparentemente disse que houve ali uma falha de diálogo. E houve... Com os cadáveres? Não sei se foi com os defuntos. Com os defuntos realmente não costuma ser fácil dialogar. Exceto no Panteão Nacional. E já lá iremos também. Sim, já lá iremos. Mas, de facto, essa falha de software fez com que... A situação aconteceu com 2 vítimas mortais da legionela. Exatamente. Vítimas mortais pessoas que foram ao hospital fazer exames de rotina. E saíram de lá. A dita legionela. A polícia entrou pela igreja dentro, em pleno velório, num caso junto ao Mosteiro dos Jerónimos, no outro na igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique. E, portanto, causou, evidentemente, um momento de emoção. Eu imagino que tenha sido uma semana de sonho para essas famílias, que são pessoas que têm um familiar que foi ao médico. Então onde é que ele foi? Foi ao médico. E agora já voltou? Não, faleceu. Faleceu porque apanhou lá uma bactéria. E a seguir, como se este choque não bastasse, no meio do velório, chega a polícia e diz: só um minuto que a gente vai levar o defunto só para aqui para uns tudo na Ramona. Tudo na Ramona, exatamente. Acaba. Parece um daqueles filmes portugueses dos anos 40 e no fim diz: está tudo preso. Incluindo os falecidos. É um bocadinho inquietante. O que terá falhado com o sistema informático de certidões de óbito? Conseguiu apurar? Não, eu encorajo... Eu sei, o que falhou aparentemente foi que quem devia ter operado esse sistema não operou, não é? Não estava no Web Summit. Não introduziu os dados que devia ter introduzido e depois houve a tal falha de diálogo. Mas, mais uma vez, nós aqui temos assinalado esta tendência inquietante de alguns serviços do Estado e até com responsabilidade do Governo de haver uma espécie de incompetência cómica, como aconteceu na altura do furto de armas, como também aconteceu nos incêndios e agora nisto. E parece uma especialidade neste momento. É um bocadinho inquietante, porque pessoas cuja profissão... É tragicomédia, na verdade. Exato, e isso incomoda pessoas que têm a profissão que eu tenho, porque é muito difícil inventar coisas, não me passaria nunca pela cabeça que a tropa se deixasse roubar e depois os gatunos devolviam as armas todas e mais um caixote de gorjeta.
não conseguiria imaginar. E, portanto, o que eu pedia a Portugal era, menos, cuidado com isso, um bocadinho... Este caso dos cadáveres que foram retirados do hospital, das casas mortuárias e que pessoas que morreram infectadas, já motivou uma disputa político-partidária durante esta semana, entre esquerda e direita, e uma das piadas da semana nas redes sociais teve como alvo o deputado do PSD, Leitão Amaro, que disse na televisão que o governo de Passos Coelho proibiu a legionela. Uma vez que ela continua a andar por aí, que sanção é que lhe deve ser aplicada, João Miguel Tavares? Eu consigo perceber a graça que isso tem, porque é de facto uma frase bastante estúpida. Achas? Bem, embora seja uma excelente iniciativa legislativa. É uma ótima... Eu teria... Quer dizer, lá está, mais um momento de comédia. Se eu mandasse, tinha proibido o cancro primeiro. Mas... Exatamente. A frase é bastante estúpida, mas eu confesso que estou menos interessado em discutir frases estúpidas de um deputado do PSD do que a tentar averiguar quais é que são as responsabilidades, mais uma vez, do Estado português neste caso. É porque se é verdade que a legionela não se proíbe, previne-se. E nós, quando andamos a ler aqueles... O que é a legionela, não é? Vamos para a internet ver o que é a legionela. E, no meio das explicações, está lá que a legionela aparece quando existe déficit de manutenção em certo tipo de aparelhos. E não me parece idêntico. Atenção que isso é tudo verdade, mas o déficit de manutenção, o governo anterior tem responsabilidades nisso também. Não é. Sim, mas eu não devido, não sei de quem é o déficit de manutenção. Eu acho é que esse déficit de manutenção deve ser averiguado, porque não é igual a essa legionela a aparecer nas torres de refrigeração de uma empresa privada na zona de Vila Franca de Xira, ou aparecer aparentemente em 4 locais distintos de um hospital público. Não é a mesma coisa, as responsabilidades são diferentes. E nós não podemos entrar naquela lógica de que hoje em dia apurar responsabilidades políticas é o mesmo que aproveitamento. Vocês estão-se a aproveitar. Que vergonha estarem-se a aproveitar de mortos. Não é aproveitar de mortos, é pura e simplesmente saber o que é aquilo que se passou. E eu quando estava a ouvir o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde falou, não, isto o que se passou foram falhas técnicas. Foi uma falha técnica. E a falha técnica é uma espécie do estou com febre do Estado português. Pronto, estou com febre, mas a questão é, ok, mas estás com febre por causa do quê? Porquê? Portanto, dizem que é uma falha técnica é não dizer coisa nenhuma. Tu queres meter o termómetro no Estado português? Quero meter o termómetro no Estado. Não quero só meter o termómetro. Que o termómetro já está enfiado no Estado português, não há dúvida. Que o Estado português está com febre, não há dúvida. Eu quero é saber porquê. Porquê é que isto apareceu? Foi o Ministro da Saúde do anterior governo que andou a cortar na manutenção dos ar-condicionados e das torres de refrigeração do São Francisco Xavier? Ou foi este governo? Eu quero saber. E acho que todos nós temos direito a saber isso. Há responsabilidades políticas a apurar neste caso, Pedro Mexia? Bom, há aqui duas coisas diferentes. Uma tem a ver que este caso é apenas mais um exemplo daquilo que o Ricardo disse, dos vários casos que sucederam. No direito há aquela expressão que se diz quem pode o mais, pode o menos. E, na verdade, no Estado português não se passa isso, porque temos um governo com o apoio de toda a esquerda parlamentar e que, portanto, tem uma política mais estatal e, portanto, pode o mais, pode reverter várias medidas no sentido estatizante, mas não pode o menos, aparentemente, que é garantir que as armas não são roubadas, que as pessoas não morrem nos hospitais, que as pessoas não são vítimas de incêndios. Evidentemente que muitas destes acontecimentos não são responsabilidades diretas do governo, falámos muito aqui sobre os incêndios, algumas são, mas mais do que a responsabilidade do governo é o ambiente de terrível insegurança que está criada em Portugal e que não começou agora, em algumas destas matérias, que tem a ver com violência urbana, que tem a ver com epidemias, que tem a ver com incêndios, que tem a ver com as Forças Armadas. Portanto, por onde quer que a gente se vire, as coisas estão perigosas. Em segundo lugar, enfim, claro que uma certidão de óbito não certifica só o óbito, mas diz quais são as causas dele. Enfim, certificar um óbito não é assim uma tarefa muito complicada, diria eu. Mas este sistema informático chama-se SICO, que é curiosamente o nome do documentário do Michael Moore sobre o sistema de saúde americano, de que ele não gosta. E agora, uma coisa é a falha informática que acontece, outra coisa é a justificação técnica, outra coisa é estarem pessoas a velar um morto, um familiar, um amigo, e aparecer a polícia retirá-lo de lá. Para quem se lembra do século XIX... E era para serem sacos de plástico. Para quem se lembra, historicamente falando, não é? Não porque tenha vivido, exceto o Vasco Polido Valente. Mas para quem se lembra do século XIX,
houve revoltas populares no século XIX por causa de coisas destas, de enterros e das autoridades proibirem enterros, etc. E, portanto, convém não ser absolutamente desumano nestas matérias e, independentemente das falhas que existam, perceber-se que não se pode entrar por uma igreja adentro e retirar o corpo de uma pessoa que acabou de morrer perante os seus. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Software. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Ilusões. E quem é o ilusionista, João Miguel Tavares? O ilusionista é uma afamada dupla de ilusionistas, Costini e Sentini. Quer falar do Orçamento de Estado? Sim, quer, exatamente. Está a ser discutido na especialidade, na Assembleia da República, e que levou esta semana um cartão amarelo do Conselho de Finanças Públicas. Exatamente. Teodora Cardoso. Conselho de Teodora Cardoso. Teodora Cardoso tem má feitio, não é? Já viu muito circo e, portanto, não aprecia de facto as magias da dupla Sentini e Costini, mais as suas duas belas assistentes do Bloco de Esquerda e do PCP. Falar em ilusionismo... São as parteneres. Claro que são as parteneres. São as parteneres. Há quem diga que ele os cerrou ao meio e tudo, não é? Cerrou. Mas falar em ilusionismo não será a versão 2018 do Diabo de Passos Coelho no ano passado? Não é. Até porque o ilusionismo desta dupla consiste em meter o coelho dentro da cartola, não é? E eles já conseguiram. O coelho já foi para dentro da cartola. E é meter o coelho dentro da cartola e impedir o diabo de sair de lá. E foi esse o ilusionismo. Agora, como diz a Teodora Cardoso, e muito bem, a senhora tem aquela grande vantagem, não é? De já ter uns anos disto, o que neste caso é elogio. E não precisa de ser eleita também, porque ela não precisa propriamente de andar ali. E há quem diga, e também porque está chateada, porque não deixaram que o Conselho de Finanças Públicas tivesse a equipa que ela gostaria. Agora, é bom que isto seja sublinhado, porque as pessoas andam um bocadinho distraídas e toda a gente já andava muito enjoada de Pedro Passos Coelho e parece que isto é só boas notícias. Mas a senhora Teodora Cardoso diz uma frase, ela não fala do governo, fala da proposta orçamental e, portanto, isto está no feminino, mas diz... Continua, sobretudo, empenhada em tirar partido da conjuntura favorável, lá está, e em cumprir as regras apenas nos mínimos indispensáveis para permitir a aprovação do orçamento na Comissão Europeia. Portanto, conjuntura favorável e mínimos indispensáveis ali, aquela pequena trafolhice, não é trafolhice, é tudo legal, mas tentar aproveitar ali os limites e tal no déficit, isto entra para o déficit, isto está fora do déficit, a gente assim consegue mesmo ali bater nos limites, e é isto o orçamento português. Ora, isso é evidentemente uma coisa perigosíssima, porque aquilo que este orçamento está a fazer, e muitas vezes eu percebo a expectativa das pessoas, percebo as expectativas de professores que andam há anos e anos e não têm um lugar nos quadros, percebo as expectativas das pessoas que andam há anos e anos sem serem aumentadas e sem poderem progredir nas suas carreiras. Mas quando nós olhamos para as progressões nas carreiras, para as entradas nos quadros, para os aumentos das horas extraordinárias, para os aumentos das reformas, aquilo que está a acontecer é aquilo que é a despesa fixa do país, e a tal despesa fixa que é sempre chumbada no Tribunal Constitucional cada vez que alguém tenta cortar, aumenta. E aumenta à custa do crescimento, claro, que é ótimo, à custa das compras do BCE, que mantém a dívida em patamares muito baixos e permitem que a dívida vá rolando, e, portanto, os juros são cada vez mais baixos. Mas isto são realmente questões pontuais e mal o ambiente muda. E se de repente houver outra vez uma recessão na Europa, uma recessão no mundo, e os juros deixam de ser tão favoráveis e o desemprego começa outra vez a subir, lá estamos nós com uma despesa fixa que é maior e que vai causar outra vez um terrível problema ao país. E isto tem que ser dito, não é? E ainda bem que lá está a Teodora Cardoso. A Teodora Cardoso pode dizer... Porque no ano passado se enganou. Ela enganou-se no passado? Enganou-se. Errou na previsão do déficit. Previu um déficit de 2,6% e o resultado final ficou em 2,2%. Ela abordou a dupla Costini e Sentini e disse: não, olha aqui o truque, o lenço está aqui. Então, pega aí. O que a dupla Costini e Sentini fez em relação a isso? Porque esta ideia de utilizar o verbo errar em relação à Teodora Cardoso é... Errou porque previu valor, previu o valor que veio a acontecer... Foi diferente. Ela previu o seguinte desta maneira. Eu digo para Carlos Vaz Marques, eu consigo marcar golo do meio campo. E tu dizes assim, João Miguel, tu do meio campo, para essa distância da baliza, tu não marcas golo. E eu agarro na bola e vou pôr a bola com as mãos em cima da marca de grande penalidade. E depois mando um banana e marco golo. E depois eu vou ter contigo e dizer assim, Carlos, eu marquei golo.
E tu dizes, mas espera aí, eu disse que não marcavas gol se rematasses do meio campo. Se é para rematar da linha de penalti, é fácil marcar gol. Foi o que eles fizeram. Pois, com as cativações absurdas que eles fizeram, as cativações estão no orçamento, ninguém imaginaria que as cativações iriam ser cativadas dentro daquela ordem. Não é? E depois, tem tanto também, no final do ano, com aquelas maningâncias de se vocês pagarem esta dívida, vocês agora avançam com este dinheirinho, que foi o que aconteceu o ano passado, não é? É assim, é fácil acertar. Assim é fácil acertar. Mas o Governo nunca... o Governo não acertou no déficit prometendo aquilo que estava no Orçamento de Estado. Okay? Conseguiu chegar lá com cativações e com receita que não estava prevista. Foi isso. Foi assim que se conseguiu. Portanto, essa história de o Conselho de Finanças Públicas errou ou o FMI errou. Errou porque eles não fizeram o que prometiam. Não fizeram aquilo que tinham dito que prometiam. Foi esse o erro. Agora, esse erro não é bem um erro. É a mesma coisa dizer que eu marco golo de meio campo e depois quando remato de penalti foi golo e eu dizer, foi golo. Não, não rematei onde tinha prometido. Em que medida, Pedro Mexia, é que as advertências de Teodoro Cardoso podem ser consideradas não apenas técnicas, mas já de caráter ideológico? Depende de quem estiver no governo. Porque eu lembro-me do PS elogiar Teodoro Cardoso no passado e, portanto, já aqui falámos em muitas outras circunstâncias de que a maneira como as pessoas veem quer organizações nacionais, quer internacionais, destas que dão previsões e fazem avaliações, está muito sujeito ao facto de quem é que está no poder e quem é que está na oposição. Enfim, sobre finanças públicas, o meu conhecimento é vasto, como se imagina. Eu imagino que ela... Jesus Cristo, também não percebia Exatamente, finanças. também não tinha biblioteca. Eu tenho, por acaso. Eu presumo que ela sabe alguma coisa sobre isso, até por causa daqueles óculos, de certeza que sabe. Mas... E acho que... Isto não é body shaming? Não. Vesguice shaming? Body, os óculos... E parece-me, aliás, ajuizado de olhar para a senhora e dizer não, com estes óculos ela sabe de finanças. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Depois, eu não acho que as questões económicas e financeiras sejam apenas técnicas. Evidentemente, há uma dimensão técnica muito grande, mas há também, e o Governo certamente responderá, se não respondeu já nesse sentido, há questões que são matérias de prioridades e que essas matérias de prioridades e de escolhas são políticas. Agora, algumas das coisas que ela diz são evidentes e eram evidentes antes, no passado, ou seja, orçamentos martelados não começou agora. A ideia de que se aproveita ou não se aproveita, em alguns casos, a conjuntura internacional, quando centramos neste caso, que é o que ela fala, é verdade que se aproveita a conjuntura internacional, que o aproveitamento dessa conjuntura não está a dar aso a reformas estruturais, com certeza que não, nem com os apoios parlamentares que o Governo tem, que o PS tem, essas reformas estruturais vão acontecer. Portanto, esta parte não é novidade. A mim aborrece-me um bocadinho mas convém avisar. A grande hostilidade que o PS, quando está no Governo, dedica a estes órgãos ou fiscalizadores ou técnicos, como aliás, e aqui falei disso muitas vezes, como aliás me aborrecia bastante a reação do PSD ao Tribunal Constitucional. Acho que quem está no poder tem que tratar com algum respeito os órgãos que têm, em alguns casos, poder decisório, noutros casos apenas técnico, e depois o diabo, ao contrário, eu tenho uma posição que não é nem a do diabo veio, nem a do diabo não veio. Um diabo vai vir. Claro. As coisas vão correr mal. É impossível que as coisas não corram. Estas, as outras, as coisas correm mal, as coisas vão correr mal. Mas isso é um pessimismo ontológico. É um pessimismo ontológico. Agora não faço previsões sobre finanças públicas. Será Teodoro Cardoso uma espécie de força do bloqueio da política orçamental da geringonça, Ricardo Araújo Pereira? Eu não diria isso, acho que ela não bloqueia nada, mas é uma espécie de Cassandra num âmbito em que é facílimo ser Cassandra, que é claro que eu vou dizer, olha que isto de Portugal não vai para o bom caminho, pá, eu estou sempre certo, é óbvio. É Cassandra, aliás, tem uma má fama injustificada. Injustificada, porque ainda por cima acertou. Vocês, meus amigos, estão muito fatalistas, mano. É inevitável, não é? Sim, porque colocar os pés em cima da mesa. Isto começou há 15 dias, o Estado português e estes aventuras orçamentais. Não começou há 15 dias, mas nós só cá estamos tipo 70, 80, vá 90. Sim, mas o mundo não começou connosco. E já sabemos... Mas não pode melhorar um bocadinho connosco? Pode. Eu protesto, João Miguel. Protesto, para já relativamente a... Pedro Mexia admitiu que o mundo podia melhorar um bocadinho. Eu já estou feliz. Posso-me ir embora? Mas tu não vais ficar a ouvir o seguinte, que é a questão que tu queres escamotear. É que tu fizeste uma mixórdia de metáforas que foi do futebol até à magia. E, portanto, a minha questão é, quando tu dizes realmente, é que este orçamento, olha, ela disse bem, que este orçamento tem aqui umas habilidades orçamentais.
Isto é um orçamento. É aquela coisa. O Ministro das Finanças, tu nunca viste a tomada de posse, ele diz: juro cumprir as funções que me são confiadas e aldrabar o orçamento. É sempre assim. É óbvio, faz parte das funções. É isso mesmo. E depois, agora, aquilo, como é óbvio, era aquilo que o Pedro... Nós tivemos cá a Troika, não é? E foi há pouco tempo, não é? Sei que foi há pouco tempo, mas repara. Ou seja, o que ela diz, não é agora que a gente tenta... Vamos fazer isto de uma forma um bocadinho mais ajuizada. Mesmo o que ela diz é um bocado preocupante, mas não é assim. Ela diz, isto é fazer os mínimos. É como aqueles pais que protestam. E com razão, o puto pode ter 5, mas passa com 3. E ele diz, tu ainda te vais lixar. É possível, mas se calhar é só no 12º ano. Percebes? No sétimo chega. E, portanto, é isso. Eu acho que, de facto, há uma degradação dos serviços públicos inquietante, que, aliás, já tinha começado no governo anterior e se mantém. Eu acho isso muito inquietante, sobretudo no governo de esquerda. Houve algumas devoluções de rendimentos que eu acho justas e até, isto para mim, economia são ciências ocultas, não é? Mas a ideia das pessoas ganharem um pouco mais e por isso consumirem um pouco mais e com isso fazer mexer a economia parece-me que é possível, não é? E, portanto, de facto... Por isso que a economia mexeu. Não é o diabo, não vem o diabo, também o paraíso não vem de certeza, porque trata-se de Portugal. Isso é porque não foste ao Web Summit. Sim, é isso. A gente, quando se falar da Web Summit, a gente já anima, já arrebita. Já vamos falar disso. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Ilusões. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Negócios Externos. Negócios que parece não estarem a correr lá muito bem, Pedro Mexia. Sim, trata-se da questão da Assembleia da República eleger os seus representantes naquilo que se chama os órgãos externos, que, tal como em anatomia, são importantes. Não é? E parece-lhe preocupante que o Parlamento continue sem decidir a composição da ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, e do Conselho de Fiscalização das Secretas. Já houve alguns órgãos que foram em que essa eleição se fez, mas querem órgãos importantes como o Conselho Superior de Segurança Interna, querem órgãos como a ERC. Não houve ainda essa... Não se puderam... O Parlamento falhou a eleição, apesar de haver um acordo. Houve uma votação que foi feita, que deu uma eleição, e depois foram rever a votação e afinal não havia votos suficientes. Um atrapalhado. Mais um erro informático. Um atrapalhado. E, enfim, sobre a ERC, acho que toda a gente sabe o que... Acho que posso dizer nós achamos sobre a ERC. Eu certamente não tenho nenhuma espécie... Mas acho que existindo... Convém haver elementos, e convém elementos indicados pela Assembleia da República, e, sobretudo, convém não haver uma guerrilha ideológica absurda. Por exemplo, quando o PSD aparentemente se opõe à indicação, neste caso pelo PS, a proposta pelo PS, de uma pessoa como Mário Mesquita para a ERC, mas alguém tem alguma dúvida do currículo ou das capacidades de Mário Mesquita, ou o PSD opõe-se apenas por ser uma pessoa indicada pelo PS. O PSD também propôs pessoas da sua área política. Toda a gente sabe que o Mário Mesquita é socialista, mas também toda a gente sabe a sua carreira no jornalismo português. E, portanto, não percebo muito a guerrilha levada a esse ponto. E no caso das secretas, podia-se dizer, mas não se tem passado nada nas secretas, corre tudo bem. Não, nós temos um espião que foi preso. Tínhamos um espião que tinha Facebook. Eu ainda não percebi. Eu não percebi bem o conceito de um espião com Facebook. A melhor forma de um espião se disfarçar é estar à mostra, não é? Isso o Dusko Popov, que deu origem ao... podia ser um Facebook. Deu origem ao 007, era um tipo que andava nas festas todas. Mas o 007 nunca atualiza o seu estado. a ideia dele dizer, agora vou aqui não sei onde, é uma coisa bastante bizarra. E, portanto, era muito importante que nas secretas, que é uma questão de soberania bastante importante, porque há ligações a Estados estrangeiros, etc., que ao menos o Parlamento nessa matéria se pusesse de acordo, porque estão em causa assuntos mais importantes do que as tricas partidárias. Há uns anos o então Provedor de Justiça, Nascimento Rodrigues, e já havia na altura Governo Sombra, e até falámos disso abundantemente, Nascimento Rodrigues grandes temas, teve de renunciar ao cargo de Provedor de Justiça para que o substituíssem, porque passaram-se meses e ele não era substituído. Será que vai acontecer o mesmo a Carlos Magno na ERC, Ricardo Araújo Pereira? A pergunta é se... Acho não, que ele não quer. A pergunta é se Carlos Magno está também desligado do lugar que ocupa a ponto de... A pergunta é se vai lá ficar tanto tempo, possível. Que a coisa não se resolve... Sim, isto que o Pedro disse... Da forma natural... Estas desavençazinhas, guerrinhas ideológicas em que se recusam
nomes claramente competentes apenas por uma questão de Benfica Sporting, não é dos nossos, gera isso. Gera que... Eu espero que Carlos Magno tenha uma longa vida, porque em princípio vai ser presidente da ERC até aos 120. Durante muito tempo. O arrastar desta situação parece-lhe que deixa mal os ditos órgãos externos ou o Parlamento, João Miguel Tavares? Bem, de facto, os ditos órgãos externos nunca precisaram da ajuda do Parlamento para parecerem mal. Eles trataram disso sozinhos e bastamente... Em relação à ERC, não em relação tanto às secretas. As secretas? Sim, está bem. Não tem mesmo... As secretas portuguesas? Não é os senhores que vão para o Parlamento com o nome aqui está, o nome dos nossos espiões todos, nesta malinha, nesta pochete que eu levo a entrar no Parlamento, não sei se recordam desse episódio. Sim. À vista de todos, sim, as nossas secretas são bestiais. Mas no caso da ERC, que tem sido absolutamente lastimável, há aqui um ponto muito importante que é este. Eu também conheço Mário Mesquita e, depois de Azeredo Lopes e Carlos Magno, Mário Mesquita é a mesma coisa, estar a jogar nos distritais e depois aparecer-nos o Lionel Messi. É isso mesmo, quer dizer, Mário Mesquita é uma pessoa respeitada na área e, de tudo o que eu conheci, uma pessoa independente, independentemente das suas convicções ideológicas. É uma pessoa independente, pensa pela cabeça dele. Portanto, só poderia fazer bem à ERC, de onde estes chumos são obviamente incompreensíveis. O Pedro Mexia fica assim Ministro dos Negócios Externos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco pode inscrever-se no site da TVI para o efeito. Uma forma tão apelativa. É virem. Agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se web sumítico. É isso. Ora bem, chegamos ao assunto. Pelos vistos, é um estado de espírito que se repete, porque já o ano passado também... Já fui o web sumítico. Talvez não com esta designação. Talvez não com esta designação, mas o espírito é o presidiu isso ao estado de espírito. Olha como o sorriso abre logo. O meu espírito mantém-se porque há quem diga, reparem, são pessoas claramente maldosas que insinuam que há aspectos extremamente ridículos na Web Summit. De que é que não gosta da Web Summit? Deixe-me só completar. Há pessoas maldosas, né, que insinuam isso, que há aspectos extraordinariamente ridículos na Web Summit. Felizmente, há sempre quem venha moralizar os gozões e dizer não, há aqui coisas muito boas, porque realmente, e a maneira como eles inspiram, e ainda bem, eu vou manter-me a fazer chavascal sobre a Web Summit. Muito bem. Mas antes vamos ter que dirimir aqui uma questão lexical, uma questão gramatical. É o Web Summit ou o Web Summit? Pois, como é uma cimeira... É isso. Esse é um dos problemas, lá está. É logo a primeira coisa, não é? Que é um certame com o nome em estrangeiro. E isso realmente aquece imediatamente o coração. O Rock in Rio. Tudo. O Rock in Rio, que nem é de rock, nem é no Rio. Portanto, é uma coisa... nenhuma daquelas 3 palavras está correta. Mas ali por volta de década de 80, não sei o quê, eram coisas acabadas em X. Sei que é tudo que acabasse em X. Portugalex. Assim, era uma coisa modernaça. Agora, é isto. As empresas da Web Summit, ainda hoje um dos moralistas dizia como é possível falar-se mal da Web Summit e dos empreendedores, quando em Portugal temos e todas as empresas tinham o nome em estrangeiro. E é isso, eu acho que é tudo. Se é em estrangeiro, em princípio, tem futuro. Nós temos algumas imagens do modo como começou esta Web Summit, este encontro desta semana no Parque das Nações, em Lisboa. You're incredibly welcome to Web Summit and incredibly welcome to the beautiful city of Lisbon. It's incredible that so many of you have joined us from all over the world. In a moment, I'm going to ask all of you to stand up and introduce yourself to people around you. Just say hello to 3 people, and then we'll all sit down. Are we ready? Let's all stand up. Come on, here we go. Everybody, let's all stand up. Oh, good to see you. Ready. Good to see you. Good to see you.
Ricardo, vamos reproduzir este clima de concórdia. Ricardo, vamos embora. meu amigo. Estamos aqui. Pedro, pá. Ah, meu Deus. O público também pode Exatamente. participar Pois é, deste vá, momento sim. de Ora bom. confraternização Olha, e o Alberto alegria. não confraternizou. Não quero. Porque isto é um público adulto e sensato. Atenção. Eu acho que falta Carlos aqui- Vaz Marques não é Paddy Cosgrave. Falta aqui um momento. Está demasiado penteado. Falta aqui um momento nestas imagens que é o seguinte. Ele disse, sejam incrivelmente bem-vindos à Web Summit, sejam incrivelmente bem-vindos a Lisboa. É incrível que tantos de vós tenham comparecido. E ele acrescentou ainda, vocês vão conhecer pessoas incríveis. E, portanto, eu tive imediatamente uma ideia para uma app que é sinónimos da palavra incrível para uma pessoa que claramente só conhece um adjetivo. O facto de ser tudo incrível, há um blog muito bom chamado Malumil que tem uma rubrica fixa chamada Portugal Sensacional. E é excelente. E isto realmente, tudo aqui é incrível. É a nova palavra de ordem. Aquele momento, saudai-vos na paz de Cristo, é também muito significativo, acho eu, porque sublinha o caráter, digamos, evangélico desta evangélico e sexual também. Aquilo parecia, eu já tive a oportunidade de escrever isso em sede própria, é um cruzamento interessante entre a Igreja Universal, mas também o salão erótico, porque há claramente uma excitação sexual no manuseamento de bugigangas eletrónicas. Aquela gente ali, metade daquela gente teve de ir trocar de calças a meio de... Agora, O que há de errado num encontro de gente que, ok, pode abraçar-se, se calhar só tem um adjetivo, Sim. mas que tem umas ideias, que houve umas personalidades mundialmente conhecidas e que durante uns dias está reunida, bebe cerveja e depois tenta Não. fazer negócios? Exatamente, nada de errado. Não há nada de errado nisso. Agora, o entusiasmo que aquilo gera é de facto absolutamente desproporcionado. Eu recordo que, a seguir à Web Summit, a nata da Web Summit foi jantar no Panteão Nacional. Portanto, atrás está o Camões, ali está a Sofia de Melbrana, e eles estão... A xixa está a terrinha, não está a Peri? Sim, senhora. O Eusébio. Pá, eu espero que o tapete à entrada fosse vermelho e verde para eles limparem os pés à bandeira, depois então comerem no meio do Camões e da Amália. Eusébio da Amália. Eu fico arrependido do Marcelo não vir servir à mesa e o Costa não vir cantar um fadinho. Porque, de facto, há aqui uma endeusação desta gente. Eu sei, olha-se para o lipopédia, aquele senhor, e vê-se que ele é moderno, só coisas novas. Por exemplo, um pente. Não quer. Só coisas que sejam modernas. Tem contra os penteados, era essa. E pronto, Só porque tu não precisas. Mas o que há de errado, acho eu, não é só isso, não é só o deslumbramento saloio. Não, é claro que... Então não é bom isto, haver uma reunião de gente, seja qual for a profissão, pode ser esta, pode ser tecnologia, laticínios, à vontade. O problema é que quando há uma reunião da malta dos laticínios, não há esta excitação da imprensa com os queijeiros. Pela Web Summit passaram Marcelo e António Costa, François Hollande e Sara Sampaio, um conselheiro de Trump e o vice-presidente americano, o ex-vice-presidente americano Al Gore. A Web Summit é de esquerda ou de direita, João Miguel Tavares? E falta aí na lista o Francisco Louçã, pelo menos. Não é de esquerda nem. E o Sevilar. E o Sevilar, exatamente. E o Júlio César. Não, faltam muitos, claro. Eu sei. Era Só para mostrar a diversidade da coisa. Não, era o que faltava, que isto agora fosse uma coisa ideológica, não é? Aliás, houve gente... Também foi eu escrevi, debatido nas redes sociais. eu escrevi um texto chamado A Web Summa Parolice e esse texto realmente foi muito partilhado e muito falado. E depois nós somos sempre acusados como se fôssemos, sei lá, o Ricardo, não é? Que todos fôssemos o Ricardo, estivéssemos fechados numa caverna, fechados e não tivéssemos Facebook. Nem todos são neandertais como o Ricardo. A nível tecnológico. Olha que maravilha. Embora o índice de reacionarismo nesta mesa, daqui para aí, seja Mas altíssimo. havia gente que dizia que eu, como também gozei um pouco, tanto com o evento, embora o evento em si também tem coisas gozáveis, mas não é o evento em si, é como disse o Ricardo, é o deslumbramento diante daquele evento e até mesmo nas reações a quem escreve algumas coisas que não são inteiramente positivas contra ele, não é? Há uma reação que é a reação do fervor religioso, de ai meu Deus, estão-me a tocar no Cristo. E isso que é parolo, porque existe uma grande desproporção entre todo aquele ambiente absolutamente festivo
e depois o que é Portugal cá fora. E é essa aproximação de linhas que nós gostávamos, ou seja, menos deslumbramento ali dentro e um bocadinho mais de tentativa de fazer as coisas melhores cá fora. É porque as duas coisas são demasiado afastadas. Aliás, é por elas serem tão afastadas. É que aquilo depois se torna naquele desfile. Eu tinha a sensação que toda a gente lá estava. Toda a gente. Eu não sei se... Eu acho que nós, os 4, fomos os únicos que não fomos ao Web Summit. Que estas pessoas terão Uma sondagem rápida. Não? Ninguém esteve Um senhor esteve no Web Summit. E foi bom? Foi pago para ir. Mas teve aqueles êxtases místicos a olhar para bugigangas e apps. Chitou-se com apps. Mas é isso um bocadinho. Nós ficámos a fazer a figura dos marretas, mas não é contrário. É evidente que deve ter havido lá conferências interessantíssimas e gente a dizer coisas interessantíssimas, mas como há em imenso lado. Eu, se tiver 2 horas em casa a ver o YouTube, consigo estar 2 horas a ver conferências ainda melhores do que no Web Summit. Portanto, aquilo tem um lado social, e esse lado social de deslumbramento, do Medina, do António Costa, que este antigou a gravata, do levantem-se todos e vamos todos dar abracinhos, é parolo. É parolo. E acontece em países relativamente pequenos, seja a Irlanda, seja Portugal, se calhar acontecia na Grécia. Isto seria impensável nos Estados Unidos, em Inglaterra. Seria impensável. É esse lado parolo que as pessoas olham para ali e dizem isto é giro, mas é um bocado parolo. Também faz parte do coro dos velhos do Restelo, Pedro Mexia? Pergunta. Em geral, sim, mas neste caso não. Esta pergunta assintosa. Em geral, sim, neste caso não. Talvez porque eu não tenho nenhuma ligação a estes universos das novas tecnologias e do empreendedorismo. E ao mesmo tempo reconheço que são áreas importantes, quer em termos de também gostas de bater punho? De inventividade e de investimento, etc. Acho que o que é irritante foi a cobertura mediática. A cobertura mediática é uma cobertura mediática desnecessariamente deslumbrada e esta linguagem meio iurde, de facto, é um bocado esquisita, como é em geral. Nós já falámos muitas vezes até aqui da linguagem do empreendedorismo. Sim. E como ela tem assim, uma espécie de excitação otimista que é ridícula. Como é, se quisermos dizer isto, vamos ter aqui uns 10 segundos marxistas, como é ridícula boa parte da linguagem do capitalismo. Exato. Que é uma linguagem excitada, entusiasmada, ou então eufemística. Eu, por exemplo, uma coisa que não tem a ver com isto, eu continuo a reagir muito mal às pessoas que tratam os funcionários de uma empresa como colaboradores, por exemplo. Portanto, há toda uma neolíngua do capitalismo que é muito irritante e que é muito estúpida, mas isso não é, apesar de tudo, o centro daquilo que aconteceu. Agora, sobre sermos parolos e provincianos, nós tivemos, atenção, convém, eu não quero... Fatalista. Não é o fatalista, é pôr isto em perspectiva. Nós estivemos deslumbrados durante 2 meses com o Festival da Canção. Mas ganhámos! O Festival da Canção! Mas ganhámos! O Festival da Canção ganhámos! O que é que a gente ganhámos o europeu, ganhámos! Mas ganhámos, aqui ganhámos o quê? Não vais comparar o europeu com o Festival da Canção em termos de projeção. Ninguém ligava nenhum ao Festival da Canção. E de repente tornou-se um mega assunto português. Portanto, nós gostamos que os estrangeiros venham cá, que olhem para nós, que apareçam umas celebridades e não sei o que mais. Isso é normal. Acho que isso é tão parte da mentalidade portuguesa que já não dá para ficarmos surpreendidos e chocados com isso. Sim, isso não é exatamente isso, é verdade. Eu não tenho... Atenção, eu quero que fique claro que eu não tenho nada contra quem tem este mindset de ir fazer o pitch para depois receber inputs. Não tenho nada. Nada. Agora, não me queiram convencer que realmente estamos à beira da salvação pela tecnologia, porque houve um senhor que já me tentou convencer com isso com o Magalhães e depois... E um governo de sombra à luz das velas no Panteão Nacional, um dia destes. Mas a nós não nos deixa entrar, nós somos pelintras, não inventamos apps. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se web sumítico, quanto ao João Miguel Tavares declara-se moreno. E era preciso fazer essa declaração? Pois, nota-se, não é? Porque estou um bocadinho desbranquiçado. Ali o mornaço costuma ser o Ricardo, que apanha mais sol do que eu. Mas sim. Falar de uma controvérsia nas redes sociais, que teve como protagonista o líder da JP, a Juventude do CDS. Exatamente, é para verem como nós acompanhamos redes sociais, eu em particular. E sou moderno também. Embora esta discussão seja uma discussão velhinha como o mundo. E isto tem ainda a ver por causa do encerramento da discoteca Urban Beach. O Francisco Ribeiro dos Santos, o líder da JP, escreveu um tweet em que dizia isto, referindo-se ao primeiro-ministro António Costa. O karma vingou-se, o Urban foi barrado de Lisboa por um tipo moreno de ascendência indiana. Exatamente. Foi aqui que começou a controvérsia. Exatamente, porque o senhor
fez uma piada e, claro, caiu-lhe imediatamente em cima, considerando que ele estava a ser racista. Ora, quem olha com alguma atenção para esta piada, ele vai protestar para o Observador dizendo isto era apenas uma piada, percebia-se perfeitamente que era uma piada e as pessoas só não acharam que era uma piada porque fui eu que a disse, que sou da Juventude Popular. Sendo que a piada não é racista, é aliás antirracista porque é fazer pouco de racistas. Exatamente. Ou seja, é ele a dizer os mesmos tipos que barravam gente que não fosse branca foram agora encerrados por um tipo que não é branco. É isso, é chupa, é isso. É isso mesmo. É chupa e todos nós temos a certeza, certamente incluindo tu, Ricardo, que se tivesses sido tu a fazer essa piada, teria passado... Esse é o ponto em que eu não concordo com ele. Achas que não? Esse é o ponto em que eu não concordo com ele. Já lá iremos. Então já lá iremos. Não, é porque eu acho... Isso foi o que ele protestou no Observador, a dizer, esta piada, quando se lê, eu acho que ele tem toda a razão, quando se vê, nota-se que é uma piada antirracista, mas simplesmente, como eu sou da JP e falei num tipo moreno de ascendência indiana, logo eu tenho que ser racista. E essa indignação da parte dele é não só justa, independentemente de nós conhecemos, porque o problema disto é que depois disto dá sempre origem a texto em que a própria pessoa tem que se estar quase a justificar a dizer que tem amigos africanos, de ascendência africana. Que é a parte do texto que lhe correu pior. Não, mas é explicar uma piada. Explicar uma piada é péssimo dizer que não, mas eu tenho um amigo que realmente nasceu em Cabo Verde, é deprimente. Mas às vezes acaba por ser quase inevitável, porque nós, como somos atacados de és um racista, é um racista, nós temos que dar exemplos da nossa vida tentando mostrar que não somos racistas. Até Pedro Passos Coelho foi acusado de ser racista. Era escusado ele dizer, faço parte de um partido que tem como referência Narana Coissoró. Não é aí que eu acho que de facto é absolutamente verdade. Só falta falar no Hélder Amaral também. Pois, e devia ter falado no Hélder Amaral. Porque essa é a verdade, é porque nós temos realmente a direita a ser constantemente conotada contra os racistas. Não é preciso dizer isso, isso é o argumento, eu até tenho amigos que são. Não. Mas sabes o que é preciso dizer? É uma pulsão já em si esquisita. Tu não precisas dizer que... Eu até tenho pessoas no partido que não são brancas. Mas é que precisas dizer. Sabes porque é que precisas dizer? Isso revela má consciência. Não, mas sabes porque é que precisas dizer? É porque não há nenhum outro Hélder Amaral em mais nenhuma bancada. Não há. Bem, é verdade. Não há. Tal como não havia nenhum Narana Coissoró, acho eu, naquela altura. E, portanto, nós temos o partido mais à direita do espectro político português com representação na Assembleia da República, que, de facto, um dos primeiros deputados mais relevantes era também da ascendência indiana, e agora tem um Hélder Amaral da ascendência africana. E, portanto, eu percebo perfeitamente essa indignação, porque o Bloco de Esquerda não tem isso para mostrar, não é? O senhor, sei lá, o Mamadou Ba precisa de ir para a Assembleia da República. Mas precisa. A questão não é mostrar. De facto, há muita gente... Não, mas é diferente. Essa formulação para mostrar é que eu acho uma formulação discutível. Tenho aqui para mostrar... Mas sou eu... Peraí, mas sou eu que ando preocupado com as cotas? Não. Sou eu que ando preocupado com as cotas. Então, de facto, existe uma grande hipocrisia. Eu estou a dizer que esta expressão... como é hipócrita. A expressão de ter um para mostrar é uma expressão altamente problemática. O líder da JP, nesse artigo que escreveu para o Observador... Disseste isso. Disse eu que tinha um para mostrar. Não, mas tinha um para mostrar não é o CDS, não é? É o Bloco de Esquerda, de facto. Mas não sou eu que defendo as cotas. Não sou eles. Não. O líder da JP, nesse artigo que escreveu para o Observador, diz-se proibido de recorrer à ironia por não ser de esquerda. Parece-lhe que terá sido isso que aconteceu e que gerou a controvérsia à volta Acho que há aqui duas coisas diferentes. Uma delas geralmente é polémico fazer qualquer afirmação de teor racial ou étnico. Dá quase sempre polémico. É verificável, mesmo quando não há nenhuma intenção, geralmente corre mal. Em segundo lugar, e nessa parte ele tem razão, quando é dito por uma pessoa de direita, tem uma suspeita acrescida. Basta pensar o que disse Arménio Carlos sobre o escurinho do FMI. E foi uma reação bastante eufemística na altura, por parte das pessoas de esquerda, de algumas pessoas de esquerda, com algumas exceções notórias. E, portanto, evidentemente que há certas coisas, já que discutimos também sobre o humor e até sobre humoristas de esquerda e de direita, há uma reação diferente, porque se presume que uma pessoa de direita é automaticamente racista. E, portanto, se faz uma alusão à raça, é por racismo e não por graça, e não por ironia. Isso é verdade e acho que é demonstrável que é verdade. Podem fazer-se piadas com a ascendência indiana do Primeiro-Ministro ou isso será terreno perigoso, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que podem fazer-se piadas sobre tudo.
Tu já fizeste aqui, não caiu o Carme a Trindade. Certo, mas esse é o ponto em que eu não concordo com o... Como é que se chama? Francisco... Sim. Francisco Rodrigues dos Santos. Rodrigues dos Santos. Que é o seguinte, eu percebo o que o Pedro está a dizer, até porque os exemplos anotados pelo Presidente da JP são esses, são de pessoas de esquerda que disseram coisas, digamos, problemáticas e não foram censuradas com a violência com que ele foi. Talvez isso tenha sido verdade a certa altura. Hoje não me parece que seja. Aquela história dele dizer, se eu fosse um humorista ou de esquerda, ninguém teria dito nada. Nós há 2 meses discutimos aqui uma piada do João Quadros que as pessoas qualificaram de machista quando a piada não tinha nada de machista. E, portanto, e é um humorista e é de esquerda. E, portanto, neste momento a questão é, acho eu, é o problema do rapaz que grita lobo. O rapaz que grita lobo desvaloriza a ideia de lobo. O rapaz que grita racismo, que grita machismo, que grita homofobia, desvaloriza a ideia de racismo, machismo e de homofobia. E, portanto, é por isso que eu creio que a gente devia reservar para os casos efetivos de racismo, machismo e homofobia o grito de machismo, racismo e homofobia. Este caso não tem nada de racista, assim como o caso do Quadros não tinha nada de machista. Temos que avançar e temos de avançar já para os decretos. Havia coisas interessantíssimas a dizer sobre o facto do Pedro Mexia se sentir Virgínia. É por causa da derrota dos republicanos no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Falamos disso para a semana. Também haveríamos de ter coisas muito interessantes a dizer sobre as comemorações do centenário da Revolução de Outubro e por aí adiante. Mas pronto, vamos para os decretos, porque o tempo é pouco já. O Pedro Mexia... Não, começamos pelo João Miguel Tavares, que decreta... Porsche. Eu vi uma notícia bem engraçada na sábado, é que Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que anda a negociar o alívio da austeridade, de facto, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, também tratou de aliviar a sua própria austeridade comprando um Porsche 997. Eu não tenho nada contra comprar Porsche, atenção. Posso achar que fica melhor ou pior, mas não tenho nada contra comprar Porsche. Agora, consta é que 2 meses depois, e o próprio admitiu que era verdade, pôs o Porsche à venda. Assim, de repente, e perguntaram, sabe-se lá porquê? Ouça, mas você comprou um Porsche e 2 meses depois já o está a pôr à venda? Terá sido porque alguém chegou ao pé de si e dizer, se calhar não é grande ideia você andar aí a passear-se de Porsche. E ele disse, não foi nada por isso, eu simplesmente experimentei o carro e não gostei. E é bonito ver isso, é alguém que compra um Porsche... Test drive mal sucedido. Exatamente, no test drive, porque é normal, uma pessoa não faz ideia do que é um Porsche, não é? Ao fim de 2 meses não gosta, mas para mostrar, possivelmente ou não, que realmente eu sou austero, deve perder para aí 30 ou 40 mil euros a vendê-lo em segunda mão. E, portanto, parabéns, Pedro Nuno Santos, porque é com este tipo de rigor que eles também tratam das finanças do país. O Ricardo Araújo Pereira decreta pirete. Pirete, por duas razões. A comitiva, aquela frota de carros que integra quando o Presidente... Pirete já está dicionarizado? Já está dicionarizado, sim. Não sei... Uma senhora fez um pirete, levantou o dedo do meio a Donald Trump na rua, quando a comitiva presidencial ia passar, ela ia de bicicleta, fez um pirete ao carro do Presidente e colocou a fotografia, alguém fotografou ela, colocou a fotografia nas suas redes sociais. Foi despedida. Entretanto, no Brasil, uma feminista chamada Judith Butler foi lá falar, foi recebida 320 mil pessoas, ou melhor, 320 mil assinaturas, porque devem ser 7 pessoas cada uma, com 257 e-mails, felizmente é isso, fizeram uma petição para ela não poder falar e fizeram manifestações a dizer queimem a bruxa, tu queres é que toda a gente seja transexual. Recordo que ela ia falar sobre o tema democracia no Médio Oriente. E, portanto, hoje... E agrediram-na quando ela estava a sair do Brasil. Hoje há um ambiente que diz que uma coisa que uma pessoa faça na sua vida privada ou nas redes sociais pode levar ao seu despedimento e também que é legítimo que pessoas que não gostam do que uma pessoa diz possam calá-la. Numa universidade. Exato. O Pedro Mexia decreta prejudicar a pátria. Prejudicar a pátria, porque parece que ambos os candidatos à liderança do PSD querem ter um conjunto de porta-vozes especializados que contrariem as opiniões e as decisões do Governo na sua respectiva matéria, como há em todo o lado, e chama-se isso Governo de Sombra, naturalmente. O público anuncia
escreve, desta semana há dias, escreve o seguinte: no caso de Rui Rio, o nome Governo Sombra não deverá ser adotado. O facto de existir um programa de comentário político com o mesmo nome não ajuda. E, portanto, eu acho que nós... Estamos aqui a estragar uma bela ideia. Para mudar de nome, porque eu acho que é bom que haja um Governo Sombra do PSD, como um Governo Sombra do PS. Só que esse nome está completamente conspurcado neste momento. Mas é verdade, neste momento não é muito. Estamos nós a prejudicar a pátria e a prejudicar as decisões de Rui Rio. Está concluída mais uma reunião semanal, mais uma reunião de prejuízo, mas em bom. 2 a 8 dias, à mesma hora, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.